Chega mais, galerinha do Instagram. É mais ou menos assim. E quando eu chego na balada, baby, é normal parar a pista. E aí, galerinha? Se não achou tudo isso tá de brincadeira, então por favor nem insista. Deve tá com inveja da preta ou tá precisando de um oculista. Chega mais, galerinha do Instagram. Tô começando uma live aqui especial demais. E quando passa ela, malandro até sente como se uma escola de samba tivesse passando. Vai! Negrali, gente. Tem no corpo inteiro. Galera, é o seguinte, tô começando uma live aqui muito especial. Eu vou começar a conversar com a Viviane Santos, atriz maravilhosa. Daqui a pouco ela entra e a gente começa a falar um pouquinho sobre. Eu coloquei aqui Negrali por quê? Primeiro porque ela é maravilhosa, né? Mas a gente vai aqui abrir e levantar uma discussão muito importante que foi impulsionada muito fortemente há algumas semanas, que é o tema do racismo e do antirracismo. Ah, ela chegou, ela tá aqui maravilhosa, eu vou te chamar daqui a pouco, Vivi. A Negrali foi uma das atrizes de Z4, junto com a Viviane Santos. E, nossa, eu tenho o maior prazer do universo de ter contracenado com elas. Eu tenho uma cena muito, muito especial com elas duas também na Z4. E... bom, essas semanas eu tive um insight muito forte, um insight de coração, de verdade, onde eu estava vendo o movimento de pessoas que nunca tiveram engajadas com a causa, inclusive eu era um deles, postando o Blackout Tuesday ou Black Lives Matter, e depois de eu ter conversado um pouco com a Vivi antes de postar, porque eu queria muito postar e levar adiante esse assunto sobre o antirracismo, eu fiz até uma postagem aqui no meu Instagram com produções artísticas feitas por criadores pretos e pretas. Então lá, se vocês quiserem, tem um acervo com filmes, documentários, músicas, livros. Inclusive eu comprei um desses livros, que é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Eu comecei a ler, eu vi muita gente comprando também esse livro, isso é interessante, eu achei isso o máximo, porque foi um pouco do que a gente começou, né? Antes tarde do que nunca, né? Eu sei que a gente tem que agora, de verdade, começar a ouvir e a se impor na vida. E antes, obviamente, de eu fazer essa postagem no Instagram, eu conversei com a Vivi, porque, inclusive nessa live eu estou fazendo com ela porque eu não tenho a menor propriedade para chegar e falar para vocês sobre o tema do racismo e antirracismo como pessoa branca, e ainda mais uma pessoa que não é tão não se debruçou tanto no tema, estudou e pesquisou sobre. E é isso, vamos começar. Eu vou chamar a Vivi daqui a pouquinho. Eu queria antes falar um pouquinho sobre o livro. A Djamila, eu a vi fazendo algumas postagens no Instagram do Paulo Gustavo, que abriu. Eu fico vendo vocês comentando, eu fico me perdendo. e abriu o Instagram dele para Djamila falar abertamente sobre os temas que ela quisesse. E eu queria ler um pedaço para vocês. Logo na orelha do livro tem assim: nunca entre numa discussão sobre racismo dizendo, mas eu não sou racista. A galera, geralmente, quando começa a levantar esse discurso, entra muito na defensiva, né, sobre o racismo. E existe um mito que ela fala dentro do livro, que é um mito que afirma que no Brasil houve a transcendência dos conflitos raciais pela harmonia entre negros
e brancos, traduzida na miscigenação e na ausência de leis segregadoras. Ela fala isso porque houve o apartheid, houve nos Estados Unidos algumas leis que segregavam pretos e brancos, então era uma coisa muito mais explícita. E eu acho que aí é que entra o perigo quando isso fica enraizado silenciosamente e nunca se é aberta uma conversa sobre. E aí ela fala em outro pedaço sobre o tabu. Não tenha medo das palavras branco, negro, racismo, racista. A palavra não pode ser um tabu, pois o racismo está em nós e nas pessoas que amamos. Mais grave é não reconhecer e não combater a opressão. E é exatamente por isso que eu estou fazendo essa live com a Vivi, porque eu quero abrir um espaço de fala para ela. Essa live não é minha. Então eu vou chamá-la aqui. Antes eu vou introduzir a Vivi, tá, gente? A Vivi, maravilhosa, é nordestina, assim como eu, pernambucana. Ela tá em São Paulo já há um tempo, há 5 anos. Então, batalhando aí no Sudeste, né? Geralmente a gente vem atrás de oportunidades e de expectativas de trabalho, ainda mais no campo artístico, nessa zona sul-sudeste. Ela é atriz, ela é bailarina, ela é diretora, cineasta. Ela foi premiada na 5ª edição do Festival Super Off, Super 8, com o filme Um Filme para Marielle. Ela é maravilhosa, eu tô lendo aqui, mas é porque ela tem um currículo enorme. Estuda audiovisual no Senac, inclusive batalhadora pra caramba. Todo dia ela sai pra ir pra faculdade e eu vejo ela virando noites. Inclusive ela um dia desse tá virando noites porque ela tá trabalhando também. Diretora, ela é perfeita. Estuda audiovisual no Senac e tá na Netflix com Z4, que fez comigo, maravilhosa, interpretando a Jéssica. E no canal Universal, que ela fez uma cena incrível um dia desses, eu vou postar pra vocês verem. Com Unidade Básica, interpretando a Joana. Antes da pandemia, estava gravando para o Globoplay, série Fim. E ela não pode soltar muitas informações sobre isso. E agora tá fazendo um filme em casa, que eu tô sabendo. Então vamos chamá-la. Chega, né? Chega de mim, chega de ficar aqui chamando. Vou te chamar, hein, Vivi? E vamos começar finalmente a conversa com Viviane Santos. Perfeita, maravilhosa. Oi! Que beleza é essa? Cara, Gente, olha esse tentei, cabelo. né? Você falou assim, ó. Vamos preparar, e você se preparou real, porque você tá muito gata. Seus olhos. Para! Gente, E a aí, gente tudo tava bem? conversando, eu e a Vivi, essa semana, e a gente até falou, né? Comentou que a gente, nessa live, a gente tava se preparando, estudando um pouco mais, e a gente, obviamente, não queria fazer feio aqui. Eu também tô um pouco nervoso, Vivi, eu posso te falar isso. Tamo junto. Fala aí com a galera, dá um oi pra galera que tá assistindo a gente, tá comentando. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem, de verdade. Tô com muita saudade, Apolo, de você. Nossa, que Eu loucura. também. A notícia de que o coronavírus chegou no Brasil, eu estava com você, né? Eu estava na sua casa. Foi sinistro, e agora Eu tava a gente tá trabalhando. aqui preso há meses. Pois é, menino. Mas então, o que você estava trabalhando agora, é o que você parou no meio da gravação? Não entendi. Eu Você tava tava aí no Rio. Não, eu tava gravando pra Globoplay. Não, e agora eu passei num edital, né? Eu tô trabalhando em casa, fazendo filmes pra... Então, você me de uns comentou que editais aí que foram aprovados, e aí eu tô... você tá virando gravando em noite, casa. né? Também editando e tá. Sim. Perfeito. Então, Vivi, eu e a Vivi, gente, a gente tava conversando pelo WhatsApp durante essas semanas. Quando eu quis fazer a postagem no meu Instagram, divulgando pessoas pretas, criadoras de conteúdo e também que fazem filmes, que fazem livros, ela teve essa ideia de fazer uma live para a gente desenvolver mais o assunto, porque acho que a gente não ia conseguir se aprofundar tanto só com uma postagem ou com uma story, enfim, a gente resolveu fazer essa live. Sim. Eu queria, antes de mais nada, Vivi, e te passar a palavra, eu queria ler mais um trecho aqui do livro da Djamila, que eu achei incrível. Eu acho que é um link para a gente começar. Sobre isso que eu estava falando, sobre o mito, né?
de que muita gente nega o racismo no Brasil, muita gente mesmo, inclusive pessoas próximas a mim que eu andei conversando essas semanas, Olha falam. essa bolha aí, hein? Exatamente. Exatamente. E aí falou que no Brasil, em específico, não existia racismo, ou não era tão articulado, não tão elaborado quanto nos Estados Unidos. E eu falei sobre esse mito agora porque existe essa diferença, obviamente, cultural e histórica de cada país ter vivido uma coisa diferente. Ela diz: o brasileiro não é pior nem o melhor, mas ele tem suas peculiaridades, entre as quais o silêncio, o não dito, que confunde todos os brasileiros e brasileiras vítimas e não vítimas do racismo. Mesmo que uma pessoa pudesse se afirmar como não racista, o que é difícil ou mesmo impossível, já que se trata de uma estrutura social enraizada, isso não seria o suficiente. A inação contribui para perpetuar a opressão. E é o que a gente fala de não basta não ser racista, né? Da gente ser antirracista. E eu queria que você, agora vamos abrir para você, obviamente, falar um pouco sobre a sua visão e o que você também já tinha estudado também agora sobre o racismo. Se você quiser, eu desativo aqui os comentários também para a gente ficar mais focado. Ah, pode ser, pode ser. Depois a gente ativa novamente, pode ser? Isso, galera, daqui a pouquinho a gente abre, tá? Então, primeiro eu queria agradecer mesmo o convite, né? É muito. Eu me sinto num compromisso, né? Como cidadã, como artista, em comunicar, ainda mais para o seu público, né? Que é um público muito jovem. Então a gente tem esse compromisso aí, né? Esse compromisso de comunicar, enfim, de contribuir de alguma forma, lembrando que não sou professora de história, não somos, né? Então, assim, a gente vai falar sobre alguns assuntos aqui, mas que as pessoas tenham o interesse de procurar, de ir mais a fundo, né, nos assuntos. É muito importante isso. Eu acho que se tem acesso à internet, às redes sociais, tem o mesmo acesso para dar um Google, fazer uma pesquisa. Então, é isso. E a Obrigada. gente estava conversando, tá? E eu agradeço de você ter, então, vindo aqui para falar um pouquinho com a gente. Era o que a gente estava falando sobre as redes sociais, em que o público das redes sociais a gente vê como um público que não se debruça tanto. E eu quis realmente trazer, a partir da minha experiência de tentar buscar e de me aprofundar, eu queria que vocês que estão assistindo também pudessem propagar isso, porque eu me senti essas semanas real ignorante. E na medida da nossa vida a gente acaba sendo ignorante quase a vida inteira, porque a gente não acaba sabendo de tudo. Bateu, Mas né, amigo? sim, foi o que você falou, bateu. Bateu. Bateu porque a gente se sente realmente ignorante numa bolha e tipo assim, mas eu não sei sobre isso, eu não entendo como que. E a gente acha que tá tudo certo, tá tudo bem, mas é justamente naquela posição de privilégio que a gente tem porque a gente não sofre, né? E de abrir um pouco os olhos para a empatia. E por isso que eu tive esse insight, eu queria que vocês também pudessem se debruçar e pesquisar. A gente no final também vai dar algumas dicas, né, Vivi, de livros e documentários para inicializar nesse processo de pesquisa. E é isso. Obrigado, tá, Vivi, por estar aqui também. Obrigada. Então é isso. Manda. Eu queria que você inicializasse de algum jeito que você acha interessante essa discussão sobre, enfim, sobre o que é o racismo, sei lá. Certo. Eu vou dar uma explicação, né? Que pode ser vista no Google, uma explicação científica mesmo sobre, e depois eu vou dar uma explicação baseada na nossa vivência, né? Então, assim, o que é o racismo? O racismo por exemplo, a inferiorização de um ser humano pautada na sua raça ou etnia. Ou seja, na história, cientistas tentaram justificar de todas as maneiras possíveis que a raça negra era inferior.
Então, assim, disseram que o formato do crânio da raça negra ditava que o povo preto era mais propício a cometerem crimes. Então, assim, tentaram justificar de todas as formas que nós éramos menos inteligentes, né? E a igreja teve um papel fundamental nisso, que ela disse, né, que nós estávamos naquela condição de escravizados, porque era uma maldição, né, que nossos antepassados fizeram muito mal para a sociedade e que por isso nós deveríamos pagar, né? Uma condição imposta, né? Exato, aceitando aquela condição. Então, você ouve relatos, né? Você lê artigos de que muitos escravizados, eles não queriam fugir. Diziam, não, eu quero cumprir a minha sentença na terra, principalmente os mais antigos, né? Enquanto os mais jovens estavam lutando, tentando criar estratégias de fuga, né? Alguns estavam com aquilo tão enraizado, né? De que eles tinham que pagar né? Por isso, com a vida, que eles, mesmo passando por todos aqueles castigos, passando por tudo aquilo, se sujeitavam àquela situação, né? E aí, trazendo, né, para a nossa vivência, essa é a explicação científica, tá? Agora, trazendo para a nossa vivência, eu digo que o racismo é uma energia. Então, assim, as pessoas têm a ideia de que o racismo é um monstro, é a pessoa que cospe fogo, né, que destila ódio o tempo todo. E não é assim, né? O racismo, ele sobrevive, ele vive na base da sutileza, né? Então, assim, o racismo é uma energia, é um olhar diferente. É quando você chega nos lugares que as pessoas olham torto pra você, né? Enfim, vem e toca quer tocar no teu cabelo como se tu fosse, sei lá, um animal, um objeto que tá ali e você pode mexer. Então é isso. O racismo, ele é além, né? Ele é uma energia. Ele é uma coisa que é muito sutil, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas dizem, né, que elas não são racistas porque elas não estão por aí chamando pessoas pretas de macaca e tudo mais. Mas não é sobre isso. A palavra denegrir é um termo racista, né? Então, ter muito cuidado também, ficar atento a essas questões, porque a nossa língua, ela é incrível, né? O português é incrível, assim. Já dizia Ariano Suassuna, é o melhor, é o melhor idioma. Mas ele foi construído a partir das teses de branqueamento, né? Então, assim, ele está cheio dentro da língua portuguesa, está cheio de armadilhas mesmo, né? Que com uma frase, com uma coisa ali, você pode estar sendo racista sem saber, né? Mas estamos em 2020. Tem que se antenar nisso aí. E do jeito que você falou, são pequenas coisas Exato. que vão construindo, né? Isso tudo. E realmente, não adianta você falar, mas não sinto isso, não acho isso, porque você não vive aquilo. Só quem vive é quem está na pele. E é aquela parada da empatia, né? A gente está vivendo agora, essas semanas, um movimento muito forte, prioritariamente depois da morte do George Floyd, nas redes sociais. Eu lembrei de uma frase da Luciene Nascimento. Gente, pera. Eu travei, não, mãe? Eu travei? Eu travei? Eu travei? Travou. Desculpa. Tava onde? Peraí. Uma frase da Luciene Nascimento, que eu não sei se você conhece. Ela é uma poetisa negra. Que ela diz que o racismo é o crime perfeito, porque só a vítima vê. Uhum. Não é genial? Porque é sobre isso, assim. A pessoa vai estar eu e você no mesmo ambiente, a pessoa chega e diz assim, nossa, que moreninha linda, como eu já ouvi muitas vezes, e aquilo para você é um elogio, mas eu sei que
que para mim não é, entendeu? Eu sou negra. Eu não preciso que as pessoas afirmem que eu sou uma negra linda. Eu sou só uma mulher linda. Entendeu? Por que tem que ter concurso de Miss Beleza Negra? É específico? A gente é o quê? Entendeu? Chamar de exótico, quem já viu isso? Né? O que eu tenho de exótico? 50% da população brasileira parece comigo em tom de pele, em cabelo, sabe? Então, assim, exótico, primeiro, que é um termo que se utiliza para Mascarar. Para falar de bicho. A gente chama um animal exótico, a gente chama um animal de exótico quando é o cruzamento de um leão com uma girafa. Aí sai um gira-leão. Isso é exótico. Isso é realmente diferente. Mas o que é que eu tenho de diferente? Eu não tenho nem o olho azul, verde, não sei, o cabelo branco, né? Enfim, não sou ruiva, não sou uma negra ruiva, porque tem as variações também, né? Negros albinos, negros ruivos, negros do olho verde, negros com cabelo liso. Então, é isso. Sim, não, você tem total razão. São pequenas coisas que muita gente não reconhece e às vezes não quer reconhecer. E a gente estava vendo agora as manifestações nas redes sociais sobre o Black Lives Matter e o Blackout Tuesday também, sobre esses movimentos atuais das redes sociais e de pessoas negras também, como eu tinha falado da Djamila, né, no Instagram do Paulo Gustavo, enfim, e pessoas procurando se informar a respeito. O que você está achando desse movimento atual das redes sociais? Cara, eu tô achando fantástico, assim. Eu tô achando muito importante. E eu espero que, de verdade, as pessoas vão além das redes sociais, né? Procurem ser efetivas, assim, né? Nessa militância. Não adianta postar lá um quadrado preto com uma hashtag em inglês, que eu não gostei muito disso, né? Porque o inglês é uma língua que nem todo mundo tem acesso. Falando em especial do povo preto, eu vim estudar inglês depois de velha, né? Até hoje tenho certas travas. Então, o inglês é um idioma que é só para quem tem acesso. Então, assim, já Acaba não gostei, afastando, né? já não gostei muito da hashtag. Então, assim, não adianta você postar um quadrado preto e no outro dia tá destilando ódio, enfim, pelas redes sociais ou até presencialmente mesmo. Eu espero que realmente aproveitem aí o aprendizado, né? E aproveitem também que as pessoas pretas estão sendo legais, estão indo, né, falar sobre isso, estão se disponibilizando, porque é um tempo, né, amigo? Com Tu certeza. sabe. Eu tava ouvindo também um podcast que fala que, tipo assim, não é porque a pessoa é preta, é que nesse momento que você está querendo procurar e pesquisar sobre o movimento preto, que você vai ficar pedindo aula Enchendo o para saco todo da mundo, né? pessoa, assim. Exatamente. E tanto que eu fui falar contigo e, cara, você veio na maior boa vontade de me explicar de verdade, tá? Mas você Sim, não é obrigada. Eu, exato. como agora, num momento, eu sou jovem no momento digital, eu posso muito bem me virar e correr atrás, por exemplo, de comprar um livro, de ouvir alguma coisa e de pesquisar pessoas pretas falando sobre o movimento preto. Sim, é Então, o tipo assim, certo. então, mas eu acho bacana que as pessoas estão. Calma, eu vou Calma, explicar, eu vou calma. falar um pouco mais. Eu tô amando, principalmente que a gente tava falando. Juro pra vocês, gente, que estão assistindo. Eu e a Vivi, a gente trocava assim, áudios de 3, 4 minutos, 6 conversando sobre minutos. 6 minutos, exatamente, falando horas disso. Eu tava aqui vendo também que algumas pessoas, né, atualmente, inclusive agora, tipo, há 3, 4 dias, né, criticando artistas famosos, né, dentro desse movimento do Blackout Tuesday, do Black Lives Matter e até dos que estavam dando o espaço também. Você Eu acha que vou, então... Fala. eu vou voltar um pouquinho antes, porque é assim, né? É muito bizarro que nós tenhamos que saber de tudo isso,
por uma questão de sobrevivência, né? Então, assim, a gente procura, a gente vai a fundo, estuda, para a gente poder se defender. E é bizarro que as pessoas brancas, as pessoas não negras, estejam aí falando bobagem à torto e à direita, e com um simples pedido de desculpa, né, as pessoas aceitem isso. Não dá mais, sabe? A gente está em 2020. Me desculpa, eu não acredito mais em gente inocente. Eu acho que se a pessoa tem acesso à internet para falar bobagem, né, para estar xingando, para estar subtraindo o nosso discurso, a pessoa também tem acesso ao Google para saber o que é dívida histórica. Entendeu? Eu não acredito mais em pessoas inocentes. Então, um exemplo assim, né? A minha avó, ela não sabe o que é feminismo negro. Mas ela não sai por aí dizendo que isso não importa, que tem que parar de falar disso, que não interessa. Ela simplesmente se cala e ouve quando alguém tem para falar. Então, Eu acho que é o mais importante. É sobre isso. Você não tem obrigação também de saber de tudo, assim como eu não tenho. Né? Mas, assim, você tem um dever de praticar a escuta. Né? Então, quando você falou agora, né, de tipo das pessoas estarem criticando artistas, como é? Criticando artistas famosos que estão fazendo... Que estão também entrando nessas campanhas, porque muitas vezes são artistas contraditórios, que, como a gente estava falando, da galera passar pano para pessoas que uma hora estão falando sobre o antirracismo e na outra hora estão falando mal e estão contra a corrente do movimento. É bem complicado isso. Porque eu acho assim, que um exemplo... Porque teve, por exemplo, a treta da Anitta e da Ludmilla, que a gente estava conversando no WhatsApp também. Sim, sim. Então, falando da Anitta, né? Que por muito tempo se anulou, não falou sobre. Se isentou, nunca falava. Mas que agora está se posicionando, falando de política, de racismo, vários assuntos, sobre a Amazônia, inclusive. E aí, o que eu acho? Eu acho assim, que eu também acredito na evolução das pessoas, né? Ao mesmo tempo que eu não acredito mais em gente inocente, eu também acredito na evolução dessas pessoas. Então, assim, eu acho que a militância, ela tem que usar de estratégia. Então, assim, se tem uma Anitta que tem um grande público e que se disponibiliza a dar espaço para que outros artistas pretos falem sobre o racismo nas redes sociais, cara, que bom! Ela tá ajudando de uma certa maneira, né? Aí é a consciência dela, se ela tá fazendo isso para se promover ou não, entendeu? É a consciência dela. Mas, assim, não adianta a gente estar militando, porque a militância é justamente para fazer com que as pessoas mudem de ideia. A gente está militando, aí vem uma pessoa, muda de ideia ou não, mas ela tá ali jogando do nosso lado, e aí a militância vai e cai em cima e começa a criticar. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que usar de estratégia, entender, e que bom que ela está fazendo isso e que leve outras pessoas também, né? Paulo Gustavo, Bruno Galhaço, entre outros, assim, né? Então, eu acho que a gente tem que... Eu acho que a gente tem que usar de estratégia mesmo e aproveitar. E falando em Anitta, né? E sobre o caso da treta lá da Anitta versus Ludmilla, visto que independente de quem tá certo ou errado, estão sendo racistas com a Ludmilla, né? Então, você lembra que eu te falei que o racismo, ele se cria nos detalhes? Então, é justamente sobre isso. Vamos lá. Quando as pessoas estão xingando uma pessoa branca, né? Observe o tipo de xingamento. Então, assim, elas vão te chamar de doido, de incapaz, enfim, vão te chamar de um monte de coisa, né? Quando você é uma pessoa branca e está sendo xingada, né? Porque ninguém tá livre disso, né? Dessas acusações. Mas observe quando é uma pessoa negra que está em evidência, que está sendo xingada. As pessoas, elas vão lá na raiz e elas começam a xingar a pessoa de macaca. Logo vem xingamentos que são diretamente relacionados ao seu tom de pele.
Uhum. Então, assim, independente de quem tá certo ou errado nessa história, Anitta versus Ludmilla, é um crime o que estão fazendo com a Ludmilla, entendeu? É um crime ir nas redes sociais da artista e tá xingando, chamando ela de macaca, de nega feia. Não é sobre isso, gente. Eu fiquei muito mal, porque em uma semana a gente estava, né? Há uns dias atrás a gente estava Exato. nessa luta, postando quadradinho preto, não sei o quê. E agora uma discussão boba gera essa série de xingamentos racistas. Isso é crime o que estão fazendo com ela. Independente de quem tá certo ou não, não estou defendendo ninguém. Mas assim, E as pessoas acham que por estar na internet, elas estão isentas de qualquer penalidade, né? Como você está afirmando aí, é crime esse negócio. então. E No, surgiu. no fundo, elas se sentem muito poderosas, né? Porque o sistema, as nossas leis aqui, elas não servem, né? Elas não funcionam. Então, se um preto fala qualquer coisa com alguém branco, rico, ele é preso, né? Mas as pessoas brancas e as pessoas ricas, a elite está aí nos xingando e nos desmerecendo o tempo todo e nada acontece com elas, né? Cometendo verdadeiros crimes. Uhum. Então, assim, elas se sentem super poderosas nas redes sociais. Ainda falando sobre a Ludmilla, ela foi convidada para fazer uma série, né? Acho que foi na Globoplay. E aí foi exatamente isso que você estava falando da galera cair em cima. Foi por causa desse assunto, né? Não, esse do Agora, nesses xinga... últimos. Sim, do xingamento foi com relação a uma música lá Ah, da treta da Anitta, né? com a Anitta, né? E agora Uhum. da série foi um comentário muito infeliz, que eu não sei se foi da Samantha, vai. Um comentário muito infeliz que a Samantha fez, dizendo que o meu sonho era que os meus amigos, atores que são formados em artes cênicas, tivessem Sim. a mesma oportunidade de ganhar papéis com tanta facilidade. Cara, isso me doeu na alma, assim. Porque quantas vezes a gente não já viu pessoas brancas, cantoras brancas, sendo chamadas para fazerem determinado papel? Ivete Sangalo não é atriz, fez minissérie. Sim. Luísa Sonza não é atriz, não é formada em artes cênicas e fez participação em novela. Nós temos inúmeros exemplos internacionais disso. E sério, Anitta, não é, inclusive, também fez, né? e sério, não é um problema. Não é o problema. As pessoas estão aí para se reinventar, né? Negrali é cantora, atriz, apresentadora. O que você botar, a mulher faz. Então, assim, durante muito tempo, nós permitimos isso, né? Ninguém falou nada, não houve nenhum comentário negativo sobre essas cantoras que foram convidadas para atuar. Agora, quando é Ludmilla, que é uma mulher preta, que é LGBTQI+, né? Que é um detalhe importante, que ela sofre muito com isso. São inúmeros xingamentos voltados para sua opção sexual, e isso é um absurdo, isso não existe. Então, cara, eu fiquei muito triste com os comentários de atores, não só da Samantha, mas de outros atores também falando, mas, poxa, vocês não entendem a luta, que muitas vezes a gente é substituído. Cara, eu entendo. Eu já fui substituída muitas vezes por pessoas que tinham mais seguidores no Instagram do que eu. Entendeu? Ter seguidor no Instagram não é meu projeto de vida. Eu não vou fazer isso para poder estar nos papéis, para poder estar fazendo as coisas que eu quero fazer. Se eu tenho seguidor ou não, vai acontecer. Entendeu? Mas assim, eu entendo essa revolta, eu entendo essa dor. Nós já fomos muitas vezes, né, Apolo? Você também já passou por isso. Vem aí um blogueiro, um youtuber que tem muitos seguidores e passa na sua frente e pega o seu papel. Mas isso não significa, isso não justifica Não justifica. o comentário maldoso das pessoas, julgando, né, duvidando da capacidade. Então, assim, até quando
vão duvidar do nosso potencial? Até quando vão colocar em pauta as nossas habilidades? Cara, Maju, já foram para a internet falar que a Maju não sabe falar, sabe? Glória Maria, inúmeros casos. Então, assim, agora estão falando que Ludmilla não sabe nem dar entrevista, quem dirá atuar? Gente, não dá. Vamos evoluir, de verdade, Cara, assim. e falando sobre Não ainda a dá. TV, eu tava pensando um pouco sobre a minha convivência, né? Como ator e como artista. É, E eu olhando em volta, e quando a gente fala sobre o antirracismo, é justamente da gente olhar em volta e ver que não tem gente diferente da gente. Que a gente se identifica muito. Nós, como brancos, a gente olha e se identifica muito com o ambiente que a gente vive, Uhum. no trabalho, na escola, enfim. Deve ser E muito eu parei chato, né? Ser representado o tempo todo, inclusive. E eu parei para pensar, desde o início, nas novelas, nas séries, tarará, 95% do elenco e de equipe também eram pessoas brancas, roteirizando, dirigindo, atuando principalmente, tipo, a maioria esmagadora eram de pessoas brancas. Desde o início da minha carreira até agora, eu juro para você que se eu dentro do elenco, se tiver mais de 5 ou 6 pessoas pretas, é muita coisa. Nos Amigo, filmes, Z4. Z4, se a gente for Z4, vamos pegar, lá. A é gente tinha um tipo elenco de restrito. 20, a gente tinha um elenco de 25 pessoas aproximadamente. Isso. E os negros eram eu, Negra Lee e o Gabriel Santana. Só, nem o meu pai 3. era negro. Nem o seu pai era negro. Entendeu? E isso eu falo assim, desde o início da minha carreira. E tipo, sabe, isso não me incomodava porque é exatamente isso que você tá falando. Quando a pessoa não tá aprofundada nisso, você se identifica e normaliza isso. A Uhum. partir do momento que você não entende, não corre atrás de buscar informações. E aí, para você, por exemplo, que sente isso na pele, deve ser. Eu queria que você falasse um pouco mais agora, acontecendo com você, não só no trabalho, mas à sua volta, as coisas que já aconteceram com você, sobre a sua vivência mesmo. Eita! Senta! Senta que... Eu vou contar uma história. Uma vez eu fui fazer um trabalho publicitário como atriz, né? Você sabe que eu trabalho com publicidade aí na frente e atrás. Mas eu fui fazer como atriz, né? E aí eu cheguei no set, era manhã, e aí eu falei com algumas pessoas que estavam ali na frente, né? E a assistente de direção, a AD, veio até mim e disse assim: Vivi, toma café com calma, porque a produção está um pouco atrasada, né? A maquiadora tá ali arrumando algumas coisas e logo ela te chama. Aí eu fiquei lá, de boa, tomando café. Só que eu percebi que estava demorando demais, né? Eu ligada, né, nessa coisa do ritmo de set e tudo mais, fui lá Você é sempre. e percebi que tava demorando muito. Aí eu fui até a sala onde estava a maquiadora e fiquei na porta, assim, cheguei e fiquei na porta. Aí, antes de eu falar qualquer coisa, assim, a maquiadora falou: figuração só depois. Aí eu fiquei sem entender. Eu olhei até pro lado, assim, né? Porque, enfim, pra ver se ela tava falando com outra pessoa. Figuração só depois, né? Mas, enfim, não entendi porque, pasmem, eu era uma das principais. E aí, de novo, ela disse: então, a figuração, eu só vou... Não, ela falou assim: posso ajudar? Aí eu falei: então, eu vim me maquiar. Ela falou assim: então, a figuração, eu só vou maquiar quando o diretor botar todo mundo no quadro. E aí os figurantes que forem aparecer, eu vou fazer make. Aí eu fiquei mais chocada ainda, né? Tipo assim, uma coisa é quando acontece com o outro.
Mas quando acontece com você, você meio que paralisa, assim, né? E aí eu fiquei Fica sem entender. reação, né? Eu fiquei sem reação, fiquei calada e logo chegou a AD, assistente de direção. Aí a assistente de direção já chegou assim: como assim a Viviane ainda não tá pronta? O diretor quer ver todos os. O diretor quer ver todo o elenco principal já arrumado. Aí ela respondeu, a maquiadora respondeu pra assistente de direção e não pra mim, assim: ah, desculpa. Pode deixar, eu vou fazer ela aqui rapidão. Cara, eu juro. Primeiro, o que levou essa pessoa a achar que eu era figurante e não principal de um comercial de casa de material de construção? Segundo, por que a mulher atrasou o set porque ela achava que eu era figurante e não principal? Depois, ela pediu desculpas pelo atraso para assistente de direção e não para mim. Ela te anula, né? Numa conversa direta. Ela me anula, exatamente. Entendeu? Tipo assim, eu estava ali esperando. Então, o compromisso dela era comigo. Tipo assim, eu preciso maquiar essa pessoa. Mas, por ela achar que eu era figurante, eu não merecia um embelezamento. Aí já Entendeu? são duas coisas, né? Primeiro que, mesmo que você fosse figurante ou não, o tratamento teria que ser igual para todo mundo. Exatamente. Segundo... Compro muitas brigas em set porque as pessoas tratam muito mal figurantes. E eu acho que não é nesse lugar, até porque a maioria desses figurantes são atores que estão ralando, tentando conseguir uma vaga na atuação. Muitos são negros, né? Que não conseguem papéis de destaque, tem que sobreviver. Exatamente. Tem que sobreviver, né, numa cidade como São Paulo e vão fazer figuração. Então, assim, independente se eu fosse figuração ou não. Independente. E segundo, quando ela foi se retratar... poderia pelo menos perguntar o meu nome. Sim. E quando ela foi se retratar, ao invés de ela se retratar contigo, que ela falou com você diretamente. Sim, né? Sim. Ao invés de ela se retratar contigo, ela não fez depois. Ela, tipo, nem tocou no assunto mais. Só te não tocou mais no assunto. E aí, tá, pra finalizar. Eu fiquei tão triste com aquela situação, era tamanha a ignorância, que eu só queria acabar o trabalho, cara. Juro, assim. Eu trabalho há muitos anos, né? Eu faço publicidade desde que eu era criança, assim. Então, estou no mercado há muitos anos. E eu acho que isso se dá muito pela maneira como eu levo as coisas. Não que eu não tenha vontade de socar, de xingar. Eu tenho. Acredite. Mas assim, eu tento minimizar as coisas, né? Não sei até quando, porque é uma coisa que é horrível, assim. Mas, assim, naquele momento eu não tive reação. E depois também não quis tocar no assunto. Eu só queria finalizar o trabalho e sair daquele espaço. Aí eu sentei, ela fez uma maquiagem super, toda cagada. Desculpa assim, o termo. Né? De qualquer jeito. Então, assim, quando a gente diz, né, que... Quando a gente diz que o racismo é uma coisa que, quando não mata por fora, ele mata por dentro, é sobre isso, amigo. É sobre isso, porque a gente fica mal nessas situações. Como é que eu vou atuar depois disso? Sim, entendeu? Na frente da câmera, né? Deixa eu te dar o contexto, né? Era um comercial de casa de material de construção. Tinham 5 principais. Eu era a única negra desses principais. Eu fazia um casal com um cara branco, tinha um casal de velhinhos e tinha uma menina mais nova, assim, fazendo adolescente. E a figuração, 80% da figuração eram compostas de pessoas negras. Então, assim, no imaginário daquela maquiadora, da empresa de publicidade, já no imaginário essa segregação, de geral, já tinha essa segregação, exatamente. Que nós não temos a moral ou não temos beleza para estar num comercial onde a gente vai comprar coisas, itens para nossa casa. Então, sabe, é absurdo, é injusto os papéis que nos colocam. E tem mais, eu sei do meu lugar de privilegiada porque eu tenho a pele mais clara. As minhas amigas que são pretas retintas, elas não fazem sucesso no Brasil. Elas estão em Cape Town, na África, estão arrasando lá. Mas assim, aqui no Brasil nunca deram o devido valor a essas pessoas, né? Então, assim, eu sou a cota, né?
comercial de maquiagem, né? Que tem que ter uma diversidade ali de pele. A própria maquiagem da publicidade que eu ia fazer não cabia com a minha pele, me deixou cinza. Grila. Aí disse assim, não, porque temos vários tons de pele. Só que não era. Era assim, 4 meninas brancas. Aí uma tinha o cabelo vermelho, a outra tinha o cabelo preto, a outra tinha o cabelo loiro e a outra tinha o cabelo marrom, que era a famosa castanha. E tinha eu de negro. Então, assim, cadê a diversidade? Não é sobre tinta de cabelo. É sobre diversidade de pele. E não existe. Não existe. Isso é conversa. Vivi, a gente tá, tipo, a gente tava falando, conversando, a gente só tem 10 minutos antes da, eu acho que a live vai encerrar. Sério? Talvez... É porque não salva, né? Se ficar muito. A gente faz a Não, parte 2. é porque ele encerra. Você quer continuar? Ah, você que sabe também. A gente pode encerrar a live e depois continuar na outra, se você quiser. Pode ser. Vai Se ficar você achar salvo? que vai ficar muito... Eu acho que fica salvo. Não, a gente tinha mais algumas coisinhas pra falar, né? Que a gente tinha combinado. Mas só da ausência desse debate e sobre o Pantera Negra. Ah, E então você quer finaliza. falar sobre os filmes, então, pra encerrar? Qualquer coisa a gente marca até outro dia pra ficar Pronto. de novo na live. Pode ser. Vamos falar, então, gente, é o seguinte, eu tinha postado lá no meu Instagram algumas dicas, né, de filmes, de séries e de livros e tarará. E aí, quando eu tava prestes a finalizar, a Vivi falou, gente, coloca o Pantera Negra aí também. E aí, enquanto você tava falando sobre essa sua vivência de tentar conviver dentro das produções publicitárias, né? De você falar assim, eu tenho vontade, né, de falar, de me impor, papapá, só que você tá vivendo nisso há Não muito só tempo. publicidade, tá? Não só publicidade. Em qualquer lugar. Em várias outras produções, cinema, televisão, que você é colocado em papéis sem contexto, assim, né? Você muitas vezes não tem nem família e tudo mais, enfim, é deslocado. Eu tava assistindo com uma mãe ontem o Bem-vindo a Marley Gaumont. Eu não sei como é que é, porque é francês. Da Marley Netflix, Gaumont. né? Tá na Netflix, né? Eu acho que tá na Netflix. Tá, eu acho que tá Eu na acho que Netflix. tá. E eu indico. E aí tem duas visões dentro da família, que é do pai. Eles são de um país da África e vão morar na França. Só que é numa cidade do interior da França. Então a galera é muito preconceituosa, não tem o contato e o convívio com pessoas pretas. E quando eles chegam, é um baque muito grande e todo mundo é muito odioso com eles. E aí, dentro dessa família, o pai ele tenta agradar todo mundo para tentar, né, se envolver com as pessoas na cidade e acaba perdendo um pouco das raízes que eles tinham. Por exemplo, do contato com a família, das danças, da comida. E aí a família, por outro lado, acaba ficando muito mal com isso, com essa perda da identidade deles, né, e da cultura deles. E o filme é justamente disso, dele tentando agradar e tentando conviver com a galera e o contraste com a família se sentindo mal por isso. Então, é uma dica boa, só que eu queria que você falasse sobre Pantera Negra, então. Primeiro, eu acho que a gente deveria emendar aqui, porque eu não vou ter tempo, amigo. Eu tô louca. Pra falar. Essa semana tá bem corrida pra mim. Eu não sei quando é que eu vou ter tempo pra fazer a próxima live. Então, de repente, a gente poderia jogar alguns assuntos que eu acho muito importante para agora. A gente encerra essa, já emenda na outra e fica então, salvo, eu posso salvo encerrar, eu salvo essa, pelo menos. Se não conseguir encerrar outra, a gente pelo menos tem essa. Salva. Pronto, perfeito. Gente, salva, eu vou desativar aqui os essa. comentários. Vamos ver quem tá aqui ainda, gente. Eita, eu desativei agora de novo. Peraí. Salva Oi, aí, gente. a gente dá continuidade. Seguinte, eu e a Vivi... Eu vou encerrar aqui, Vivi, contigo. Depois eu começo de novo, tá? Beleza. Gente, é o seguinte. A gente tá conversando aqui com a Vivi sobre vivências dela em relação ao racismo, né? Um debate que a gente abriu tanto nesses dias. Oi, gente! Oi, maravilhosos! Então, a gente tá conversando e quer continuar falando sobre... Né? Eu acho que foi muito curto para a gente poder dialogar sobre
e debruçar sobre algumas coisas. A gente quer falar sobre filmes e séries e livros para vocês. Então, deixa eu só ver quem tá aqui e eu vou abrir outra live com ela, beleza? A Semada tá aqui! Maria Jocatique, maravilhosa. Mamãe, Camille, Rafaela, Rose, Eduarda, Stephanie, professora Adriana. Gente, eu tô curtindo muito essa live porque eu quero de verdade. Parem de dizer que eu sou uma negra linda. A Vivi, gente, ela é linda. E ponto. E eu vou abrir aqui uma outra live pra gente continuar. E eu quero também que vocês participem na próxima, tá bom? Eu vou fechar agora, abrir a próxima. Vocês podem começar a interagir com a gente. A gente vai falar um pouco sobre filmes, tá bom? E é isso. Beijo. Eu vou fechar aqui a live. Divulguem pra galera se vocês curtiram, pra galera também ter acesso e assistir. E eu vou começar uma outra live. Glom, glom, glom.